Bem, pessoal, agora ainda na página 40, certo? A gente vai ver as questões 4 e 5, certo? Lembrando que a gente não pegou a 1, só pegamos a 2, a 3, agora a 4 e a 5, tá bem? Não peguei todas que são repetitivas, não tem necessidade de estar fazendo questões, né, repetidas. Então, agora a gente vai ver a questão 4 e a questão 5 da página 40. A gente tá fazendo a correção. Aí nessa questão tem assim, quais são os números inteiros que têm módulo menor que negativo 3, certo? Então, se você lembrar aí do módulo, todo número negativo, ele fica o quê? Positivo. Então, positivo 3 no módulo. Então, quais são os números aí que colocado no módulo seja menor que negativo 3? Aí vocês vão ter que lembrar da reta numérica, que eu vou estar explicando para vocês aqui novamente a reta numérica dos números inteiros, para vocês, né, compreender melhor essa questão. Lembra aí que a gente fez lá na primeira unidade a reta numérica dos números inteiros, que começa pela origem 0, certo? Depois a gente faz desse lado aqui os números inteiros positivos, ou seja, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo, 6 positivo e aí infinitamente. Essa retinha, né? Essa setinha eu já expliquei para vocês que é infinitamente. Então, depois do zero aqui para frente, os números inteiros positivos. E antes assim vai ficar os números inteiros negativos. Aí a gente começa, ó, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, infinitamente, certo? Então para resolver essa questão, a gente tem que lembrar dessa reta numérica, certo? Então, vamos lá. Quais são os números, né, menores que o módulo de negativo 3? Se vocês observarem, tem que ser os números que tá, né, entre o positivo 3 e o negativo 3. Por que isso? Porque esses números aqui, quando eu colocar no módulo, vão ficar positivo, certo? Então, você tem que pegar os números que tá na reta numérica entre o negativo 3, que é aqui, o que tá entre aqui, e o que tá entre aqui, certo? Então, quais são esses números? Negativo 2, negativo 1, 0, positivo 1 e positivo 2, certo? Então, todos esses números aqui são menores que o módulo do negativo 2. Ah, professora, mas ele é negativo, ele é menor, mas todo módulo ele vai ficar positivo, certo? Vocês não podem esquecer disso. Então, quais são a resposta fica como? Vai ficar negativo 2, negativo 1, 0, 1 positivo e também o 2 positivo. Todos esses números aqui, eles são, né, menores que o módulo do negativo 3. A questão 5 agora. Sabendo-se que n é igual a negativo 36, qual é o oposto ou simétrico do número n? Esse aí é fácil, né? Na explicação do conteúdo da semana passada, eu expliquei para vocês que o número oposto, né, é aquele que vem com o sinal oposto. Então, aqui, não dá negativo 36, então a resposta vai ficar positivo 36. E só isso, certo?